Imagine um prédio enorme. No topo, poucas pessoas vivem em apartamentos gigantescos, com piscinas, jardins e comida sobrando. Embaixo, milhões disputam espaço em corredores apertados. Agora imagine que o elevador desse prédio vive quebrado. Você tenta subir, trabalha mais, corre mais, estuda mais. Mesmo assim, quase nunca sai do lugar. A pergunta é desconfortável. E se o elevador não estiver quebrado? E se ele apenas funcionar exatamente como foi planejado? Nos últimos anos, a riqueza dos bilionários cresceu em velocidade absurda, enquanto milhões trabalham mais do que nunca e continuam sem conseguir comprar uma casa, formar uma reserva ou simplesmente descansar. Parece um acidente. Parece falha. Mas alguns economistas, sociólogos e investidores dizem algo inquietante. Talvez o sistema não esteja falhando. Talvez ele esteja entregando exatamente o resultado esperado. Desde pequenos, ouvimos a mesma história. Trabalhe duro, siga as regras, seja produtivo e o sucesso virá. É como um videogame onde todos acreditam que podem vencer. O problema é que ninguém explica quem criou as regras do jogo. O sistema econômico moderno nasceu prometendo liberdade e oportunidade. E, de fato, ele criou avanços gigantescos. Tecnologia, medicina, transporte e comunicação evoluíram como nunca. Mas existe um detalhe curioso. Os benefícios não são distribuídos igualmente. Enquanto alguns acumulam fortunas capazes de comprar ilhas, outros acumulam dívidas capazes de destruir famílias inteiras. É como uma corrida onde todos largam juntos, mas alguns começam 100 metros na frente, usando tênis profissionais, enquanto outros correm descalços carregando peso nas costas. Tecnicamente, todos estão competindo. Na prática, o resultado já nasce inclinado. Muita gente acredita que dinheiro é simplesmente fruto de trabalho. Você trabalha, recebe dinheiro e troca por coisas. Só que o sistema moderno funciona de maneira muito mais estranha. Grande parte do dinheiro do mundo nasce através de dívida. Bancos emprestam dinheiro que praticamente não existia antes do empréstimo. Quando governos precisam estimular a economia, imprimem mais moeda ou criam crédito. Parece mágico. E, em certo sentido, é mesmo. O problema aparece depois. Quando existe dinheiro demais circulando, os preços sobem. E quem sofre primeiro é quem depende do salário mensal. Dinheiro impresso sem controle é como gelo no sol. Ele parece grande no começo, mas vai derretendo até desaparecer. Enquanto isso, quem possui imóveis, ações e empresas geralmente enriquece durante crises. Foi exatamente isso que aconteceu após grandes colapsos financeiros recentes. Pequenos negócios fecharam. Grandes corporações cresceram ainda mais. Existe outro detalhe quase invisível no sistema atual. Pessoas cansadas consomem mais. Pessoas inseguras aceitam empregos piores. Pessoas endividadas trabalham sem parar. Repare como quase tudo hoje disputa sua atenção. Aplicativos, redes sociais, propagandas, vídeos curtos, notificações e promoções piscam diante dos seus olhos como máquinas caça-níqueis digitais. Não é coincidência. Empresas descobriram que a atenção virou um dos recursos mais valiosos do planeta. Quanto mais tempo você permanece distraído, mais dados produz. Quanto mais dados produz, mais previsível se torna. E quanto mais previsível você fica, mais fácil é vender produtos, ideias e comportamentos. É como se milhões de pessoas carregassem pequenos cassinos dentro do bolso. Cada curtida funciona como uma ficha emocional. Cada rolagem promete uma recompensa inesperada. O resultado é uma população cansada, ansiosa e constantemente comparando a própria vida com versões editadas da realidade. Agora pense na escola tradicional. Filas organizadas, horários rígidos, pedidos constantes para permanecer quieto, pouco espaço para criatividade financeira, negociação ou pensamento crítico sobre poder. Claro, educação é essencial. Mas muita gente questiona se parte do modelo foi desenhada mais para formar trabalhadores obedientes do que pessoas realmente independentes. Durante a Revolução Industrial, empresas precisavam de funcionários pontuais, disciplinados, acostumados a repetir tarefas. O sistema educacional cresceu acompanhando essa necessidade. Décadas depois, o mercado mudou completamente, mas muitas estruturas continuam iguais.
É como atualizar o papel de parede de um computador antigo sem trocar o sistema operacional. Parece moderno por fora, mas continua limitado por dentro. Toda crise produz sofrimento, mas também produz oportunidades gigantescas para alguns grupos. Durante períodos de inflação, empresas enormes conseguem negociar melhores preços, comprar concorrentes menores e aumentar a influência política. Enquanto famílias cortam gastos básicos, grandes fundos de investimento compram ativos desvalorizados esperando lucros futuros. Isso aconteceu em crises imobiliárias, pandemias e colapsos bancários. Pequenos negócios morreram. Gigantes ficaram maiores. Existe uma frase famosa em Wall Street que resume bem essa lógica: nunca desperdice uma boa crise. Parece cruel. Por que é cruel? Quando mercados entram em pânico, quem possui capital compra barato. Quando a economia se recupera, essas mesmas pessoas vendem caro. O sistema transforma desespero coletivo em oportunidade privada. Hoje existem centenas de marcas diferentes nos supermercados. Parece diversidade infinita, mas muitas pertencem aos mesmos grupos empresariais. Você acredita estar escolhendo entre opções concorrentes, mas frequentemente está apenas escolhendo embalagens diferentes controladas pelos mesmos donos. É como entrar em um cassino com várias portas coloridas, descobrindo depois que todas levam para a mesma sala. O mesmo vale para plataformas digitais, bancos, meios de comunicação e até entretenimento. Poucas empresas controlam quantidades gigantescas de informação, distribuição e consumo. Isso não significa necessariamente uma conspiração secreta escondida em salas escuras. Na maioria das vezes, significa apenas concentração natural de poder. O problema é que poder concentrado tende a proteger a si mesmo. O trabalhador ideal para o sistema moderno não é alguém totalmente pobre. Também não é alguém completamente rico. O trabalhador perfeito vive em equilíbrio permanente entre esperança e medo. Ele ganha o suficiente para continuar consumindo, mas não o bastante para abandonar o jogo. Tem acesso a entretenimento suficiente para aliviar a frustração, mas não tempo suficiente para questionar profundamente as regras. É como correr em uma esteira. Você se esforça o tempo inteiro, sente movimento constante, mas permanece praticamente no mesmo lugar. Por isso, tantas pessoas sentem exaustão mesmo trabalhando mais do que gerações anteriores. Não é apenas cansaço físico, é desgaste psicológico causado por uma corrida que nunca termina. Existe, mas ela começa entendendo as regras invisíveis. Pessoas financeiramente livres normalmente aprendem cedo algo importante. Salário sozinho raramente cria riqueza duradoura. Ativos, participação em negócios, investimentos e controle de tempo costumam gerar muito mais liberdade no longo prazo. Outro ponto fundamental é perceber que a atenção virou moeda. Quem controla sua atenção frequentemente controla suas decisões. Proteger foco e pensamento crítico virou quase um ato de resistência moderna. Também é importante abandonar a ideia de que sucesso individual resolve tudo. Sistemas influenciam comportamentos coletivos. Quando moradia, educação e saúde ficam inacessíveis para milhões, o problema deixa de ser apenas esforço pessoal. Talvez essa seja a pergunta mais desconfortável de todas. E se desigualdade não for acidente? E se exaustão constante não for efeito colateral? E se o sistema realmente precisar de pessoas endividadas, distraídas e competindo entre si para continuar funcionando? Isso não significa que tudo esteja condenado ou que não exista mobilidade social. Pessoas conseguem subir. Empresas pequenas conseguem crescer. Histórias incríveis existem. Mas exceções também servem como combustível emocional para manter o jogo funcionando. O sistema não precisa impedir completamente sua subida. Ele só precisa tornar a subida difícil o suficiente para manter milhões correndo sem parar. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente que trabalhou mais, produziu mais, estudou mais, mesmo assim, continua distante da estabilidade prometida. Porque talvez o elevador nunca tenha estado quebrado. Talvez ele apenas esteja programado para subir devagar demais. Existe ainda um detalhe curioso. Quase ninguém conversa seriamente sobre como o sistema influencia emoções, relacionamentos até a autoestima. Quando alguém está cansado demais para pensar, sobra menos energia para questionar. Quando todos competem o tempo inteiro, cooperação vira artigo raro.
Observe como o fracasso financeiro costuma ser tratado como vergonha individual. Se alguém não consegue crescer, rapidamente recebe conselhos motivacionais, frases prontas e discursos sobre esforço. Claro que dedicação importa, mas transformar problemas coletivos em culpa pessoal é extremamente conveniente para qualquer sistema. É parecido com um restaurante que serve comida estragada para milhares de clientes, mas convence cada pessoa de que a dor no estômago é culpa dela mesma. Enquanto todos se culpam individualmente, ninguém olha para a cozinha. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem alívio ao perceber que não estão sozinhas. A sensação de estar sempre atrasado, cansado e correndo sem chegar não é apenas individual. Ela faz parte de uma engrenagem muito maior, construída para nunca desacelerar completamente. E quanto mais rápido tudo parece ficar, mais difícil se torna perceber quem define as regras. Porque sistemas eficientes raramente parecem prisões. Eles parecem conveniência, entretenimento e oportunidade. Essa talvez seja a característica mais inteligente de todas. O controle moderno não usa correntes visíveis. Ele usa conforto suficiente para evitar revoltas.